a perfeição. Domingo passado, fazia referência o Evangelho ao 5º mandamento. Vocês estão recordados? Não matarás. Está desdobrando hoje o texto de hoje daquilo que já agora aperfeiçoando ainda mais. Trazia o 6º mandamento: não cometerás adultério. Não se pode destruir a família. Célula mais importante da sociedade. Trazia o 8º mandamento: não jures falsamente. Cuidar. Isso implica em querer bem as pessoas. Se somos da mesma carne de Deus, somos criaturas todos do mesmo Deus. Fala toda a comunidade dos filhos de Israel: sede santos. Lá no livro do Levítico, no Antigo Testamento, já era colocado isto. Sede santos, como o Senhor vosso Deus é santo. E conclui o Evangelho de hoje: sede perfeitos, como vosso Pai Celeste é perfeito. Pois bem, tendo o Levítico, tendo lá também as normas do livro do Levítico em relação à justiça, a lei de talião, olho por olho, dente por dente, Jesus está chamando a atenção quanto à aplicação desta norma, porque além de pagar aquilo que era seu, se não encontrava outra pessoa que havia feito outros males, a mesma pagava pelos outros também, injustamente. Então havia um exagero na cobrança, em critérios de justiça. Por isso que Jesus diz assim, olho por olho: eu, porém, vos digo. Primeiro, quem é perverso, malvado, ele está obstinado sempre em fazer o mal. Se precisar, ele fica tramando 3, 4 anos, talvez mais ainda, para praticar o mal. Então precisamos estar atentos também a essas situações. Os salmos, vez por outra, trazem em relação ao perverso, pessoa malvada, que fica maquinando toda hora em fazer o mal, praticar o mal, destruir. E Jesus está a dizer: não enfrente, não adianta, não vai resolver, não vai resolver. E nem querer fazer justiça com as próprias mãos. O exemplo de Cristo. O exemplo de Cristo. Veja, em relação a esta colocação que Jesus faz, vós ouviste o que foi dito, olho por olho, dente por dente, eu porém vos digo, não fazer isto.
não se pode exagerar na vingança. Veja que quando nós não somos capazes de perdoar, fica dentro do nosso coração uma espécie de raiva, de ódio, e ficamos maquinando. E quando menos se espera, há uma explosão de raiva, e às vezes perdemos o controle. E quantas desgraças cometemos, porque aos poucos não foi possível perdoar, e se ficou com aquele ódio, aquela vingança dentro do coração, e chegou o momento, pode ser dentro de casa, pode ser na empresa, pode ser na escola, pode ser na convivência, pode ser aqui ou acolá. Então precisamos muita atenção ao nosso coração, o que nós vamos internalizando, guardando, alimentando dentro de nós. E por que Deus aqui então pede para que devemos rezar por estes que fazem o mal, que praticam o mal? Primeiro, porque são pessoas, criaturas, filhas de Deus, também o são, igual nós. Por isso, precisamos rezar. Na cruz, novamente, na última missa fiz referência a uma outra situação, mas aqui semelhante, da Sexta-feira Santa, que Jesus deu exemplo. Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. Então ele foi o primeiro a dar o exemplo na cruz. E que todos, cedo ou tarde, podemos receber o perdão de Deus. Deus continua a perdoar. Nunca é tarde. Nunca é tarde. Aqui está a dizer: vós sois santuários de Deus. Toda pessoa que é batizada recebeu o Espírito Santo. É santuário de Deus. E aqui o apóstolo Paulo está a dizer: se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá. E nós não podemos destruir esta obra formada pelo Criador. Não temos esse poder. Depois, a segunda recomendação que Jesus faz: vós ouvistes o que foi dito, amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Volta ao livro do Levítico, veja a primeira leitura do Levítico. A primeira indicação no versículo 38, volta ao livro do Levítico. O versículo 43, volta ao livro de Levítico. Normas da época, lá do Antigo Testamento. E Jesus vem aperfeiçoar sempre mais a lei, do cuidado que nós devemos ter. Então, a indicação que Jesus dá aqui é aprender a conviver com o outro, aprender a conviver com os inimigos, aprender a conviver com aqueles que pensam diferente. E não adianta a gente usar da prepotência, das forças que temos, que possuímos.
Há um ditado que tudo que sobe, desce. E aí? Em algum momento da vida seremos diante do Criador, diante do próprio Cristo, que nos ensina a amar. Não é fácil? Não é. Por isso que o perdão não é humano, ele é divino. É só com o alimento de fato na oração, em Deus, é que nós encontramos forças para perdoar. Porque se a gente olhar só do ponto de vista humano, não seria possível. Não seria possível. Parece que as palavras, tanto do domingo passado quanto do dia de hoje, que Jesus está a dizer a todos os seus discípulos, parecem duras demais. Parecem ser duras demais, ao ponto de vista humano. Mas vamos dar importância àquilo que Jesus está a nos dizer. As orientações, as indicações que Ele está a nos fazer. Porque se quereis tornar-vos filhos do Pai do céu, que faz nascer o sol sobre maus e bons, a chuva sobre justos e injustos, então não há outra condição que imitar o que o Pai do céu faz: perdoar e nos amar indistintamente. Vamos harmonizar e fazer um exercício de espiritualidade. Quem sabe estamos à quaresma para iniciar na quarta-feira, diante de tantas turbulências, tantas situações, tantos conflitos, confrontos, olhar um pouco esse desejo de paz interior e também na convivência entre cristãos, entre pastorais e movimentos, organismos, e não querer transformar também a igreja ao seu modo, a doutrina da igreja ao seu modo, o evangelho ao seu modo, ao seu gosto, as pessoas que estão próximas de você ao seu gosto, mas aprender a conviver, a dialogar, refletir, escutar, conversar e harmonizar no nosso coração a partir da palavra de Deus e não a partir dos nossos interesses, nossos gostos, nossos conceitos, das nossas teorias, das teorias de tantos. Quem sabe tantos líderes que aparecem, blocos que se apresentam no mundo, 1, 2, 3, todos defendendo e aí estabelecem para que perpassa o mundo, as várias instâncias de país, até chegar a nós, e vão determinando as coisas, e nós nos iludimos com personagens, com tantos, e esquecemos que a verdade suprema é Jesus, não é outro, não é outro, é Jesus. Dentro do matrimônio se diz que depois de Deus, a pessoa mais importante é o teu esposo e a tua esposa, depois os filhos. Significa que Deus, Jesus, pode te salvar, mas a esposa ou o esposo podem ajudar na salvação, a aperfeiçoar cada vez mais a vida.
a pegar pelo braço e dizer: não vá para o caminho errado, vem para cá, este é o caminho. Às vezes parece ser duras as palavras de Jesus hoje, domingo passado e hoje, mas vamos voltar o nosso coração com o desejo de viver melhor, mais harmonia interior, na convivência, e nos despojarmos assim como Jesus às vezes exige sacrifício de nós. E a cruz foi pesada para ele, e às vezes parecem tantas situações adversas na nossa vida, e que eu possa dizer também: Jesus, todas essas situações eu quero também colocar sobre meus ombros, para ajudar a aliviar o peso dos seus ombros. Quero caminhar contigo, porque eu sei que contigo a direção é a eternidade e não a condenação. Se a palavra de Deus, a reflexão nos ajuda, a mim e a você, então nós podemos dizer as 4 verdades em todas as liturgias dominicais: sobre Deus, sobre Jesus, sobre o Espírito Santo e sobre a verdadeira igreja, que o Papa Bento disse: a verdadeira igreja subsiste na Igreja Católica Apostólica. Deus, Jesus, os apóstolos, os sacramentos que você recebe, sem nunca ter sido rompido. A unidade, a comunhão, a fidelidade em Deus. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único